Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos continuar nossos estudos de lógica de programação estudando o comando caso. O que é o comando caso? Ou switch case em linguagens de programação comuns. O comando caso ele é usado para que você possa escolher uma opção dentre várias existentes, tá? Eliminando assim a necessidade de usar várias estruturas se, então, se não encadeadas. Então, às vezes, você tem que testar uma variável, fazer um teste lógico, testar uma expressão utilizando se então, porém, você tem vários testes que devem ser feitos. E aí você acaba precisando utilizar vários se então encadeados. Isso deixa o código grande e complexo, até difícil de depurar. Então, nesse caso, você pode utilizar o comando caso, tá? Para simplificar a codificação do algoritmo e também facilitar a depuração e atualização dos seus códigos. Então, o que faz o comando caso em resumo? Ele testa uma condição e, dependendo do resultado, vai executar o código associado, assim como o comando C. A diferença é, o comando C testa uma condição, o comando caso pode testar várias condições específicas dentro de uma mesma variável. Tá? Fica mais simples entender olhando a sintaxe do comando caso. Claro que a sintaxe varia de linguagem para linguagem. No Visual G você vai usar dessa forma para entender. Então, em vez de caso, você vai utilizar a palavra escolha aqui e o caso vai dentro do corpo desse bloco de comandos. Então, escolha vai especificar uma variável ou expressão que contém o valor que vai ser testado. Então, aqui vai a condição. E aí, na linha de baixo, caso valor 1, ou seja, caso a variável tenha o valor 1, ele vai executar os comandos que você coloca aqui na linha de baixo. Caso a variável tenha um outro valor, o valor 2, serão executados os comandos que estão nessa outra linha. Caso a variável tenha outro valor diferente, o valor 3, ele executa os comandos da linha de baixo. E assim por diante. Você pode colocar vários, você pode colocar dezenas de condições distintas, tá, de teste. Por isso que o comando caso ele substitui bem as estruturas se então aninhadas. Veja que fica muito mais simples. Basta você colocar uma linha caso e especifica a condição. Depois outro caso, outro teste, outro caso, outro teste, e assim por diante. E ele vai sempre testando o valor contra a variável ou expressão que você especificou aqui em cima. Ok? Se por acaso, após o teste, nenhum desses valores aqui for encontrado, você pode cair em outro caso, tá? Que é o valor padrão, o último valor da lista. Então, se nenhum dos valores corresponder, outro caso, comandos padrão. Então, serão executados os comandos que estão aqui nessa última linha. Vamos supor, a variável tem o número 5 lá dentro. Tá? Tem o número 5. Caso o valor 1 seja 2, executa esse comando. Caso seja 3, executa esse comando. Caso seja 4, executa esse comando. Nenhum deles é o 5, então ele cai em outro caso. E aí executa os comandos padrão. E no final, palavrinha fim escolha. Ok? Um exemplo prático. Declaramos aqui uma variável x, literal, e a gente pede para o usuário digitar uma letra. Então o usuário vai entrar com uma letra no teclado. Leio essa letra e armazeno na variável x. E aí eu vou verificar a letra que ele digitou. Tá? Se ele digitou a letra A, eu quero que escreva na tela, você digitou a letra A. Se ele digitou a letra B, eu quero que escreva na tela, você digitou a letra B. Se ele digitar uma outra letra qualquer, eu quero que escreva na tela, você digitou uma outra letra. Tá? Posso fazer isso com C aninhado ou posso fazer com o comando caso. Então eu fiz assim, escolha x, ou seja, verifique o conteúdo da variável x. Se o conteúdo da variável x tiver A, ou seja, caso seja A seu conteúdo, execute esse comando. Escreva, você digitou a letra A. Caso o conteúdo da variável x seja a letra B, escreva, você digitou a letra B. Outro caso, se for um outro caso, uma outra letra dentro da variável x que não seja A nem B, escreva, você digitou uma outra letra. E aí, fim escolha. Beleza? Então ele vai testando o conteúdo da variável x contra cada um dos casos que foram apresentados. Se um deles for localizado, imediatamente os comandos são executados. Caso contrário, ele vai cair lá no último item, em outro caso, e executa o comandinho associado. Tá? Lembrando que, assim que o valor é encontrado na variável,
ele executa os comandos associados e sai da estrutura caso, ele sai do comando caso. Então, se você repetir, por exemplo, se eu repetisse de novo caso A aqui para baixo, com outro bloco de comandos, eles não seriam executados. Na primeira ocorrência que ele encontra, ele já sai da estrutura caso. Ok? Então, vamos lá para o Visual G para ver isso aqui em funcionamento. Beleza. Então, está aqui o nosso algoritmo. Vou dar um nome para ele. Comando caso. Então, função estudar o comando caso. E o autor sou eu, Fábio dos Reis. Então tá aí. Declaro o x literal, mando o usuário digitar uma letra, armazeno a letra que ele digitou na variável x, e aí eu faço os testes. Eu verifico se o que está dentro do x é a letra A, se é a letra B, ou se é uma outra letra qualquer. Tá? E aí ele vai exibir na tela a mensagem de acordo com o que o usuário digitou. Então vou executar o programa. Digite uma letra. Letra A. Enter. Você digitou a letra A. Beleza. Executar de novo. O cara digitou a letra B agora. Enter. Você digitou a letra B. Ótimo. E o último caso, letra T. Você digitou uma outra letra. Excelente. Então ele verificou o conteúdo da variável x, verificou todos os casos possíveis e escreveu na tela a mensagem que eu pedi para cada um dos casos. Ok? Então é isso aí. Você pode colocar blocos grandes de comandos aqui. Não precisa ser só uma linha para cada caso. Pode ser um bloco grande, chamando funções, com loops, com outros Cs aninhados, etc. Ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado da apresentação do comando caso. Mais para frente a gente vai utilizar o comando caso também para a construção de algoritmos mais complexos. Aproveite enquanto isso para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.